Eu sou Gisnei Paz, né? Eu sou fisioterapeuta e também nutricionista. 28 anos, né, estamos exercendo a nossa profissão como fisioterapeutas. Né? E agora resolvi fazer parte de nutrição, porque vi a necessidade e a importância, né, da somatória das duas profissões em prol da qualidade de vida e da saúde das pessoas. Estamos fazendo vários cursos de especialização, dentre eles na área da fisioterapia e na área de nutrição também, ligada à questão também do transtorno do espectro autista, e a gente vai conversar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre essas questões. Você pode passar o primeiro slide? É o símbolo da fisioterapia, né? E a fisioterapia, nós temos o nosso código de ética, né? E ele fala que o profissional ele está apto para exercer a sua profissão e usar todos os recursos necessários que estão à sua disposição, que você aprendeu na faculdade, né? E você vai utilizar para obter a qualidade de vida dessas pessoas nas várias áreas das cinesiológicas funcionais. O próximo. Também a nutrição, também pareada com a fisioterapia, o código de ética da nutrição também, o profissional nutricionista ele tem que trabalhar, usar todos os seus conhecimentos aprendidos no período da graduação e nas especializações em prol da saúde e da qualidade de vida da população-alvo. Né? O próximo. O símbolo, né, do transtorno do espectro autista. Né? O que é o TEA? Né? Esse símbolo em azul, né, o pessoal, é um quebra-cabeças, porque o TEA é um transtorno, é uma síndrome, na realidade. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né, que se manifestam nas crianças, né, a partir da primeira infância, então, antes dos 3 anos de idade, né, e persistem durante todo o transcorrer da sua vida. No DSM-5, né, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, né, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, ele está classificado como uma encefalite crônica não evolutiva, né, no do neurodesenvolvimento. Então, caracterizado por 2 quadros principais, né, distúrbios da comunicação social, né, e também a questão da relatividade restrita, né, estereotipada, né, e isso é colocado no diagnóstico, né, para se obter o diagnóstico. Esses sinais e sintomas eles têm que ser muito prementes, né, muito incisivos, né, eles precisam também se manifestar antes da primeira infância, naquele período, né, do nascimento até os 3 anos, né, e também não podem ser explicados por outras patologias neurológicas. Então, essa é a forma do diagnóstico diferencial que os profissionais devem executar. O transtorno do espectro autista já diz espectro, né? Porque se vocês imaginarem que aqui na frente desse salão tem um pilar branco e lá no fundo tem um pilar preto, entre o preto e o branco nós vamos ter N pilares de nuances de cinza. E cada autista é único, ele vai estar num desses pilares. Então é importante que você observe, porque isso vai interferir até na forma de relacionamento com os professores, com os familiares, né? Os próprios terapeutas, seja na área da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoterapia ou de qualquer outra, né, psicoterapia, né? Então vai interferir na forma de recepção e atuação junto ao paciente. O TEA,
né, as causas têm sido muito estudadas, ele não se compreende perfeitamente, né, e se tem elencado questões genéticas, né, em estudos têm sido realizados, né, estudos europeus, 80% seriam causas herdadas, né, dos dois, do pai e da mãe. A segunda causa também 18% em torno de questões de mudanças, de mutações genéticas, né, que são chamadas mutações de novo, né, e o último caso, né, as questões ambientais, que fazem nesse estudo 3%. Estudos mais recentes já denotam e estão se debruçando nas questões epigenéticas, porque esse estudo anterior ele era muito engessado, né? Então a questão do genótipo, né? Então aqueles cromossomas se manifestou aquela alteração e aquilo se torna premente presente. Mas nós temos também a questão fenotípica, né? O que é o genótipo? Vocês vão perguntar. Vocês lembram, né? Os professores que se formaram a parte de biologia, né, lembram de toda aquela parte dos cromossomas, né, a mitose, meiose, né? Então vocês terem uma lembrança rápida dessa questão e essa parte e daí isso vai alterando, né, e vai ocorrer essas mutações, né? Só que observou-se recentemente que a parte genética, né, cromossomial, ela é importante, mas é como se fosse uma espécie de um livro de receitas, onde você quer fazer um bolo, vamos supor, você vai lá, visualiza, né, como é que você vai fazer o bolo, né, você vai lá, copia, pega os materiais, né, e vai lá e faz o teu bolo, né? Então, isso é a questão epigenética, que interfere na questão fenotípica. Aí você vai perguntar, o que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão gênica, né? Se você quer saber o que é o fenótipo, vocês quando se olham no espelho, todos os dias, vocês estão se vendo. Isso é uma expressão fenotípica, né? É como você é, né? Como você transparece ser, né? E essa expressão, ela é modulada, né, por várias questões, desde questões ambientais, questões psicológicas, né, porque tem dias que você está bem e dias que você não está, né, e o autista, né, o portador de TEA, né, ele também tem esses períodos, como nós temos, só que em função dessa falta, do distúrbio da comunicação social, ele não consegue se expressar perfeitamente. E essa dificuldade de expressão, né, está interligada a todo o processo, vamos dizer assim, muitas vezes agressivo da criança, né, em se expressar. Imaginem vocês presos em um corpo, né, e você não tem o controle total, você não sabe como você vai se movimentar, você não tem a condição de se expressar, né, que você está com sede, está com fome, você está sujo, né, fez nas fraldas alguma coisa, precisa ser trocado, né? Então essa criança, ela precisa de uma atenção, um acolhimento maior por parte da família. Essa orientação, ela é vital e ela é importante, né? Eu digo que o TEA, ele veio para que as crianças nos ensinem a amar. Né? Nós precisamos aprender a amar o ser humano, né? Nos amarmos, nos importarmos com os outros e fazer esse acolhimento. Né? A gente que trabalha, como eu disse, há 28 anos, né? Desses 28, 20 nós estamos na escola Santo Antônio e atuamos também junto à escola Professor Pardal, e a gente lida diretamente com essas crianças. Né? Não só autistas, principalmente autistas, mas não só. Né? A gente trabalha com PC, né? Com Down, né? E muitas vezes a gente tem crianças que são mistas, são autistas e Down, né? Tem outros distúrbios somados ao TEA.
né? Então você tem que ter uma visão ampla, né? E direcionar o teu conhecimento para você fazer o melhor com as ferramentas e o conhecimento que você tem, né? Cada profissional, por isso que é importante a visão interdisciplinar e multidisciplinar, né, dos colegas, é importantíssimo, porque cada um vai ter uma forma de atuação. E o TEA, ele passou de ser uma doença exclusivamente neurológica e ele passou a ser uma doença multicompartimental, né, de vários compartimentos. Ele passou de ser uma patologia que ficou restrita à questão neurológica e passou a várias outras áreas, inclusive a parte digestória, né? Porque sabe-se, agora vamos falar como nutricionistas, né? Que a influência da biota intestinal ela é importantíssima. Para vocês terem uma ideia, nós temos no nosso corpo, em número de células, 10 elevado a 13. Né? É o número 1 com 13 zeros. Esse é o número de células estimadas do nosso corpo. E células, bactérias, nós temos no nosso corpo 1 vezes 10 elevado a 14ª. Então são 1 com 14 zeros. Né? E essa massa genética é 3 vezes maior, né, que o nosso DNA. Vejam como essas bactérias elas interferem, né, nas nossas vidas, né, no que nós somos, o que nós deixamos de ser, o que nós absorvemos para fazer parte do nossa constituição corporal e orgânica, né? A gente verifica isso, né, no momento que você faz a tua alimentação. Nós temos em torno de 20% de bactérias ditas boas e 20% de bactérias ditas nocivas. E o restante são bactérias comensais. Elas não são boas nem más, mas no momento que um desses 20%, seja bom, seja mal, vamos dizer assim, predomina, esses 60% se somam e potencializam aquelas outras, né? Gerando ou a saúde ou a doença. E um agravante ainda maior é que o nosso intestino é considerado o segundo cérebro, né? Para vocês terem uma ideia, a serotonina, 90% dela é produzida no intestino. A serotonina, que é o hormônio da felicidade, da alegria, né? A gente tem visto muitas pessoas com processos depressivos, inclusive crianças especiais também, e aí você vê, ela está com alteração na disbiose, você corrige, né, a questão da biota intestinal e se normaliza, né? Muitas vezes o excesso dos antibióticos para essas crianças é prejudicial porque destrói essa biota intestinal e geralmente destrói as bactérias boas, né? As bactérias ditas do bem, né? E essas bactérias, elas interferem sim no comportamento. Vocês vão dizer, mas como assim? Né? Deixa eu citar para vocês uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa vocês já devem ter ouvido falar, ela deve ter rodado muito na internet, né? Da questão do Toxoplasma gondii, né? Que é o bichinho que dá toxoplasmose, vamos dizer assim, um protozoário, né? E ele vive, né, dentro do intestino do gato, né? Na verdade, ele se reproduz, né? E o que acontece? Ele está na natureza, os ratinhos, eles vão se alimentando por tudo quanto é lugar, né? E daí eles estão lá no intestino também do rato. Só que ele precisa do ambiente do intestino do gato para fazer a sua reprodução, né? E o que acontece? Ele induz no hospedeiro, no caso do rato, mudanças comportamentais e o rato passa a identificar, por exemplo, a urina do gato como sendo a urina de uma rata no cio. E ele fica, vamos dizer assim, hipnotizado pela questão do acasalamento e se projeta na direção do gato.
e o gato vai lá e mata o bichinho, né? E como? Aí, aquelas bactérias, aquele toxoplasma, caem no intestino do gato, né? E se reproduzem ali, fazem a festinha deles, né? E vão ser eliminados novamente pelas fezes do gato, né? Então, passou-se a observar a interferência dos micro-organismos na forma comportamental dos seres humanos. Então, começou-se a observar bactérias tipo gram-negativas, elas interferem na questão do humor também, né? As gram-negativas, elas vão gerar processos agressivos muitas vezes, vão gerar diarreia nas crianças, né? Às vezes a criança fica irritadiça, né? Então, muitas vezes também está interligada nessas questões bacterianas, para vocês verem como é importante a questão do equilíbrio na alimentação. E vocês vão dizer, mas se eu não estou dando antibiótico para o meu filho, mas como é que muitas vezes ele tem problemas? Muitas vezes nossos alimentos extremamente açucarados e açúcar refinado, simples, eles funcionam como antibióticos, né? Eles matam essas bactérias do bem, né? E aumenta as bactérias do mal, vamos dizer assim. Então esse é um cuidado que nós vamos ter. E todos os alimentos ultraprocessados, né, têm essa capacidade, né? Então nós temos que ter um cuidado na nossa alimentação de utilizar alimentos in natura o mais possível. É preconizado que nós devemos descascar mais do que desempacotar menos, né? Porque esse processo fabril na síntese desses alimentos se perde muitas das questões nutritivas, nutricionais. Até eu vou deixar para o pessoal aqui o guia alimentar da população brasileira. Se vocês quiserem depois fazer o download, vai para a plataforma, está em PDF, né? É do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Nutrição, né? E ali tem várias dicas, né, para que as pessoas procurem otimizar o seu processo alimentar, se nutrindo, né, e não simplesmente se alimentando, né, porque muitas vezes está ligado a alterações das doenças crônicas não transmissíveis, né, como obesidade, como diabetes, né, e outras questões que podem também gerar problemas para essas crianças, né? Então nós temos que ter esse olhar expansivo com relação a isso. E muitas vezes é importante você procurar o profissional fisioterapeuta ou o profissional nutricionista. Muitas vezes o nutricionista, por caso, por exemplo, de uma desbiose intestinal, né? Muitas vezes uma reposição, né, dessa biota, né, vai fazer, né, com que ocorra o reequilíbrio, né? Então muitas vezes tantas unidades formadoras de colônias, né, os UFCs, né, de determinada bactéria, né, vai reequilibrar, né, a biota intestinal do paciente, e o nutricionista vai saber como trabalhar, né, através da utilização, né, desses simbióticos, né, porque na realidade não é só você utilizar os probióticos, né, você precisa também casar com os prebióticos, né? Os probióticos são as bactérias do bem, né, e os prebióticos são aquilo que elas se alimentam. Então você tem que mudar o terreno biológico, você precisa equilibrar esse terreno biológico, fazendo com que a criança venha a ter saúde. E nós temos esse exemplo, né, com uma criança que ela tinha problema de Down e autismo ao mesmo tempo, né? Ela tinha as duas síndromes e sempre, volta e meia, estava com problema e tomava muito antibiótico e sempre vivia doente, né? E nós fizemos a orientação dela junto à mãe, né? Inclusive o médico pediatra foi reduzindo os antibióticos, né? E nós fomos aumentando a questão dessas bactérias, os simbióticos, né, com os prebióticos, para que ocorresse o equilíbrio, né? E essa criança hoje, muito feliz, tranquila, sem problema.
Então, para vocês verem como é importante essa atuação, esse conhecimento, né? Agora, como fisioterapeuta, né? O como é importante a questão da fisioterapia precoce, né? A gente tem que observar a questão da otimizar quanto mais cedo a atuação junto a essa criança. Otimizar junto a essa criança, porque quanto mais cedo você atuar, você vai ter uma janela, né, que você vai conseguir o aprendizado e a efetivação da neuroplasticidade cerebral. Saiu uma pesquisa da OMS de 2017 que ela diz que no Brasil o diagnóstico do TEA ele se faz em torno de 4,7 anos, quase 5 anos, né? E o ideal é que isso seja reduzido, né? Seja o mais precoce possível, para que sejam otimizadas essas janelas. E aí a fisioterapia vai utilizar o quê? Os recursos cinesioterápicos funcionais, né? Os métodos Bobath-Cabot e outros métodos, né? Também vamos utilizar a hidroterapia, como a Karen falou ali, né? A Karen já conhece o nosso trabalho, né? A Karen trabalha conosco na Escola Especial Santo Antônio, né? A gente trabalhou muito com estimulação precoce, então a gente tem muitas coisas, assim, muitas vitórias, né? Junto às famílias, né? E junto às crianças, né? Então isso é importantíssimo, a gente se sente valorizado quando você vê uma mãe chorando e te agradecendo, né? Muitas vezes, mas sempre é importante vislumbrar que é uma consequência da família, né? A família ela tem que ser potencializada, tem que ser ensinada, o luto tem que ser o mínimo possível para que a mãe busque, ou o pai, ou os dois juntos, ou o responsável, também busquem as terapias, né? Seja físio, seja psico, seja fono, seja TO, né? Então é importantíssimo para essas crianças a precocidade. Guardem isso, a precocidade é importantíssima. Mesmo que a criança depois tenha um diagnóstico, mas não concretizou o diagnóstico, a terapia que ela começou inicialmente não é perdida, né? A maturação do sistema nervoso ela se potencializa e ela vai se desdobrar em outras melhorias orgânicas para essa criança, né? Também a hidroterapia, a ecoterapia, né, com o cavalo também, né? A terapia comportamental, né? Como é importante a avaliação, a história junto à família, né? Então, porque se você trabalhar a questão da família, né, você pode ficar às vezes uma hora e meia conversando, pegando dados que são importantíssimos para te conhecer aquela criança, né? Então, muitas vezes, um adolescente, pode ter adolescente autista, pode ter uma pessoa adulta autista, né? Os dados hoje dizem de 1 a cada 36 nascimentos. Já se fala em torno de 2050 de 1 para 1. Então, cada um nascido, dito entre aspas normal, nós vamos ter um autista. É importante que nós tenhamos esta visão de compreensão e de entendimento, né? As crianças, eu vejo isso e sinto isso, né? Depois nós vamos ver ali uma foto do atendimento de uma criança, como é importante o atendimento da fisioterapia neurológica, da fisioterapia respiratória, né? A gente vê os colegas, às vezes, nos outros locais falando, nas redes sociais, da fisioterapia motora, né? E todo o atendimento da da ecoterapia, né? Da terapia comportamental, mas eu falo também e lembro como é importante a respiratória, porque muitas vezes essa imunidade baixa que eles têm, né? Com essa mudança de temperatura que também nós sentimos, né? Nós ditos normais, né? Sentimos, mais a criança, né? Com TEA, né? Mais ela vai se ressentir,
né? Então a parte do aparelho respiratório dela é muito afetada e ela não consegue se expressar, né? Esse menininho ali, né, que a gente atendeu, né, a gente está fazendo a fase de adaptação agora dele, né, aos poucos, né, para ele, até ele era muito agressivo às vezes e batia, né? Aí a gente conversando com ele, né, você está sufocado, você está com falta de ar, o tio consegue melhorar isso para ti, vamos tentar? Né? É importante você conversar com a criança, fazer com que ela entenda, buscar o olho no olho, né? Isso é muito importante. Lá na minha sala de atendimento, eu procuro ter música suave, baixinha, né? Agora já com a rádio ecosdocoração.com.br, né? Então a gente coloca algumas músicas ali no celular e deixa rodando de fundo. Procuramos controlar o ambiente e fazer com que ele se sinta seguro, né? Acolhido, sabe? Não desafiá-lo, né? Acolhê-lo, né? Então isso é importante. E o que acontece? Fizemos o procedimento da higiene brônquica, todos os procedimentos aí a professora comentou conosco, né? Ele não sabe escarrar, né? Mas ele disse, não tem problema, ele vai tossir, né? Pelos reflexos, né? Via reflexa, mas ele vai deglutir, vai engolir, vai sair no cocô, né? Vai saindo da via respiratória, ele vai se sentir melhor, né? E foi dito e feito. No final do atendimento, né, o monitor achou que ele ia nos bater, né? Olha, esticou a mão, vai te bater. Ele apertou a minha mão, obrigado, né? Só com aquele movimento de apertar a mão, né? Como a gente se sente bem. A gente passou a entender, quando a gente agora passa na frente da sala dele, ele vem correndo, né, para nos buscar ali, né, conversar com a gente, né? Eu acho que é importante isso, né? A vivência com as crianças, esse ensinamento que eles nos dão, né, e essa possibilidade de auxílio, de assistência, né, e de entendimento e acolhimento, como a prefeita falou muitas vezes, né, a gente dá os parabéns a ela por essa visão, né, ampla e de acolhimento das crianças especiais. Isso é importantíssimo, né? E nós vemos isso e nós sentimos isso e temos, né, esse ano o lema, né, do Dia do Autismo, que foi dia 2 de abril, né, era mais informação, menos preconceito. Por quê? Porque a informação, ela nos liberta. A informação, ela te dá as ferramentas para você entender a situação, né? Como é que aquele ser, você se coloca, né? O Pestalozzi que tinha essa questão, ele se ajoelhava, né, e ficava na altura das crianças, né? O pessoal que é da educação pedagógica, né, sabe disso, né? Então se colocar com aquela empatia para te conseguir utilizar as tuas ferramentas, seja da fisioterapia, seja da nutrição, seja da fono, seja qualquer área, seja da psico, qualquer das terapias, né? A melhor forma de atuar, sabendo que cada criança autista é uma e ela é individual. E quando você acolhe a criança, o adolescente, você acolhe a família também, porque você dá orientação muitas vezes para o pai, para a mãe e para a comunidade principalmente, né? Os mercados, os locais públicos, como é que vão trabalhar com essas crianças, né? Então isso é importante. Uma coisa que a gente observou, né, que eu comentava com a Karen, né, do gurizinho ali, né, eu ensinei para ele uma técnica respiratória, né, que a gente precisa orientar para que ele expulse a secreção da via respiratória. Depois a professora me disse que ele fazia toda hora, ele repetia, né, a questão da repetição, uma repetição boa, porque depois em seguida vinha o reflexo da tosse e ele engolia, porque ele ainda não sabe, né, cuspir, né? Mas isso progressivamente, né, ele vai aprendendo também. É uma questão de aprendizado, né, para todos que estão lidando com essas questões, né? E
Eu gosto dessa profissão, eu acho que é importante as duas, tanto da fisioterapia como da nutrição. Eu acho que faz a gente se sentir útil, sabe? Eu acho que isso potencializa muito, né? E uma coisa assim, que eu esqueci de comentar com vocês também, o autismo, né, o TEA, né, no desenvolvimento neurológico, ele tem alterações em 3 tipos hormonais, né? O ácido gama aminobutírico, GABA, né, que é um inibidor, né? Por isso que muitas vezes ele tem esses comportamentos estereotipados, né? É que nem uma panela de pressão, que não tem a válvula de escape, ela explode, né? Então o GABA ele tem essa característica de amortecimento, vamos dizer assim, né? Porque o sistema nervoso ele tem a parte sensória, onde os neurônios captam, né, e transmitem o sinal, ocorre a transdução, é como esse microfone aqui está captando a minha voz, tem a transmissão para o fio do impulso elétrico e depois a transdução para o alto-falante, onde vocês estão me ouvindo, né? Então o sistema nervoso ele vai para o cérebro interpreta, traz de volta uma resposta motora ou glandular. Glandular, por exemplo, endócrina, produção de serotonina, produção dopamina, produção de outras, GABA, né, ocitocina, ou motora, né, um reflexo, né, um movimento voluntário, né? Então isso é importante que vocês observem isso. Então esses 3, o GABA é alterado, né, a serotonina também está alterada e a ocitocina. Isso vai gerar essa resultante da nuance do transtorno do espectro autista. Então, se o profissional sabe como atuar e como direcionar as técnicas e métodos que possui, ele vai conseguir otimizar, né, a reabilitação, né, dessas crianças, né? Você não vai, porque o TEA não se fala em cura, você consegue minorar, né, e prevenir sequelas. Por exemplo, alterações posturais, né? Por exemplo, também muitas vezes a criança caminha na ponta dos pés, né? Então o trabalho da marcha, né, é muito importante. Com a nutrição, o equilíbrio alimentar, né, evitando a obesidade, evitando diabetes e outros problemas que essas crianças têm uma tendência maior a desenvolverem, né? Então é importantíssimo, pessoal. A gente até fica emocionado, né? Porque nós, como deficiente visual também que somos, né, a gente se especializou nessa área, né, e a gente não viu a questão da limitação. A gente teve uma questão de superação. E eu acho assim, que é importante para a família, né, que tenha essa visão de superação, porque a criança do espectro autista, ela pode muito mais se ela for amada, se ela for benquista, se for dado a ela as possibilidades de acessibilidade, como toda e qualquer deficiência. Então, na realidade, porque somos seres humanos,